Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Este é o seu canal Sibinadi Kids, feito com muito amor e carinho para você. E hoje eu, a tia Si, vim aqui para orarmos juntos. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por este dia tão lindo e especial que o Senhor tem preparado para nós. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas de uma forma muito especial. E eu te louvo e te agradeço pela vida de cada criança que está aqui, Deus, assistindo conosco. Em nome de Jesus, eu quero, meu Deus, abençoar a vida dessas crianças, das suas famílias, que o Senhor continue, meu Deus, dando da tua graça, dando da tua provisão, continue abençoando em tudo, guardando o coraçãozinho de cada criança, Senhor, com muito amor, com muita saúde, com a tua bênção em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, e agora queremos te agradecer, porque vamos ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar a guardar no nosso coraçãozinho, Pai, e a viver ela, porque a tua palavra diz que felizes e abençoados são aqueles que guardam a tua palavra. E nós te louvamos por isso, Deus. Nós te amamos e te rendemos graça em nome de Jesus. Amém. É isso, crianças. Vamos agora ficar com uma história linda da Bíblia e vamos louvar ao Senhor em todo o tempo. Beijos. Deus abençoe vocês. Graças a paz, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais uma história linda da Bíblia para vocês. Mas antes, deixa eu te perguntar. Você já foi tentado a fazer alguma coisa que devia, mas não fez? Por exemplo, você deixou de orar, você deixou de ler a Bíblia, deixou de obedecer os seus pais. E aí? Deus quer que nós sejamos obedientes a Ele o tempo todo, que nós possamos ser fiéis a Ele. Sim, independente da circunstância, das coisas que venham acontecer, mas Ele quer que nós sejamos fiéis. E hoje, a história de hoje vai falar de um homem que foi fiel até o fim. Uma história muito linda, que encontra-se lá no livro de Daniel, no capítulo 6, que vai falar assim, de um homem chamado Daniel. Daniel, ele morava numa cidade na Babilônia, onde era uma cidade que ele não nasceu lá, ele era de Jerusalém, mas ele estava lá. E Daniel trabalhava para o rei. Sabe qual era o nome do rei? Para o rei Dario. E nesse reinado do rei, ele escolheu 120 governadores para ajudar ele a governar aquela cidade. E entre aqueles governadores, o rei Dario escolheu 3 presidentes. E um daqueles presidentes era Daniel. Daniel era um homem temente a Deus. Tudo que Daniel fazia era de todo o coração, era com alegria, tudo que ele fazia era o melhor. E entre aqueles 3 presidentes, Daniel e mais 2, mas só que esses 2, eles não gostavam muito de Daniel não. Sabe por quê? Porque eles
eram invejosos. Sim, eles não gostavam. Eles falavam assim: nossa, tudo que esse Daniel faz é bom. A gente precisa pensar numa coisa para o rei tirar ele, porque não dá. O coração desses homens era sujo, era cheio de inveja. Você sabe o que é inveja? Inveja é quando você quer as coisas das pessoas. Você quer, por exemplo, um sapato, um carrinho, qualquer coisa que seja das outras. Tem gente que quer ter tudo que as outras pessoas querem. Isso é inveja. Inveja é pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. E esses dois homens que eram presidentes também, eles tinham inveja de Daniel, porque Daniel era um homem exemplar. E o rei Dario, ele amava Daniel, porque tudo que Daniel fazia era bom. Aí chegou um dia que esses dois homens pensaram assim: a gente precisa elaborar um plano. E aí, o que nós vamos fazer? Sabe o que eles pensaram? Eles fizeram uma lei, um decreto, que ninguém por 30 dias naquela cidade podia orar por qualquer deus ou orar, pedir alguma coisa para algum homem. Tinha que ser somente para o rei Dario. Eles fizeram aquele decreto e o rei gostou. Ele gostava que as pessoas ficavam lá, se prostravam nos pés dele. Ele gostou da ideia. Então, ele foi lá e assinou aquele decreto, que falava assim lá no decreto. Dizia assim, vamos lá. No espaço de 30 dias, qualquer homem deverá fazer petições somente ao rei Dario. Se pedir a qualquer deus ou a qualquer homem, será lançado na cova dos leões. Eles fizeram esse decreto e o rei assinou, carimbou. Ele gostou. E sabe o que acontecia naquela época? Quando eles tinham uma lei e não podia ser mudada, nem mesmo o rei podia mudar aquela lei. E foi assim, vocês não sabem o que aconteceu. Aí aqueles homens ouviram aquilo, aí foram lá correndo para vigiar Daniel. Mas só Daniel, sabendo daquela história, vocês acham que ele parou de orar? Não, a Bíblia nos conta que Daniel orava 3 vezes ao dia. E sabe o que aconteceu? Daniel foi lá, ele orava 3 vezes ao dia. E ele não ficou triste não, ele foi lá para casa dele e ele subiu no quarto dele, no andar de cima. As janelas dele ficavam viradas para Jerusalém, a terra onde ele nasceu. E ele olhou para lá, ele gostava de olhar para aquela janela e ver a cidade. E ele foi lá e orou pedindo a Deus, como ele fazia sempre. Orava a Deus todos os dias e orou, né, pedindo. E aqueles homens foram correndo atrás de Daniel e eles viram que ele estava orando para o Deus de Daniel, nosso Deus vivo. E sabe o que eles fizeram? Eles foram correndo falar para o rei que Daniel estava orando. E lá naquele decreto lá, falou que não podia pedir, não podia orar, não podia pedir para outros deuses, a não ser o rei Dario. E o rei, sabe o que o rei fez? O rei gostava tanto de Daniel que ele tentou mudar a lei e falou assim, não, ele ficou meio angustiado, triste, porque Daniel desobedeceu ele, mas Daniel obedecia ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aí aqueles homens falaram assim,
o senhor sabe, né, que a lei dos persas não pode ser mudada. Aí o rei sabia daquilo, ficou muito triste. Ele tentou fazer de tudo, mas só que lembra lá que eu falei que a lei não podia ser mudada? E o rei não conseguiu mudar. E aí pela manhã ele pediu para chamar Daniel, porque ele tinha que obedecer aquele decreto. Lembra? Quem desobedecesse, orasse a outro Deus, seria lançado na cova dos leões. E ele ficou muito triste. E naquela noite, aí passou-se o dia, ele não conseguiu fazer nada, e ele pediu pela manhã para chamar Daniel. E Daniel foi. Chamem Daniel. Foi, aí ele pediu para lançar Daniel lá na cova dos leões. Que se faça valer o decreto. Joguem-no. E eles jogaram Daniel na cova dos leões. Olha Daniel e os leões. E ele fechou aquela cova com uma pedra. E o rei carimbou, fechou com o anel dele e dos homens poderosos. Mas o rei ficou tão triste que naquele dia, naquela noite, ele não conseguiu comer, ele não conseguiu beber, ele não queria nem que as pessoas fossem tocar músicas para ele. Ele ficou muito triste, porque ele gostava muito de Daniel. Daniel era um homem obediente, fazia as coisas com amor, com dedicação. Tudo que o rei pedia, ele fazia. E o rei naquele dia quase não dormiu. Aí passou-se a noite. Quando chegou pela manhã, o rei foi lá na cova e gritou assim, meio triste, com o coração triste, falando assim: Daniel, será que o teu Deus te livrou da cova dos leões? E Daniel, ouvindo lá de dentro, respondeu: Ó rei, vive eternamente! O meu Deus fechou a boca dos leões, enviou um anjo e fechou a boca dos leões, porque o meu Deus viu que não existia mal algum, que eu não fiz coisa errada. Sim, e o rei ficou muito feliz, porque ele estava aflito, porque ele achou que os leões tinham devorado Daniel. Mas o nosso Senhor poderoso cuidou de Daniel e enviou o anjo e não deixou que os leões comessem Daniel. E o rei logo mandou que tirassem Daniel da cova. E o rei logo ordenou que aqueles homens que tinham acusado Daniel fossem jogados na cova dos leões com a família deles, porque eles eram os homens invejosos. E logo quando eles caíram, antes de cair lá embaixo, os leões devoraram, não sobrou nenhum ossinho sequer. E a partir dali, o rei Dario, ele escreveu um decreto para todos os homens, que dizia assim: faça um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, todos os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele vive e vive eternamente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele livra e salva e faz milagres. Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel continuou ajudando o rei. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor não nos desampara. Louvado seja o nome do Senhor na vida de Daniel. Sabe por quê? O Senhor cuida de nós, mas nós devemos ser fiéis, e fiéis até o fim. Lá na cova dos leões, Daniel foi fiel ao Senhor. Ele orou lá enquanto estavam os leões lá, ele estava orando ao Senhor. Esse nosso Deus é um Deus lindo, é um Deus de amor. E Daniel, ele reinou ele prosperou naquele reinado, ele foi honrado por Deus. Sabe por quê?
Porque o coração de Daniel era um coração fiel ao Senhor. Ele era um homem de fé. Ele obedecia a Deus em todo tempo. Daniel, o que a história de Daniel nos ensina? O que a gente aprende? Que nós devemos ser sempre obedientes, que nós possamos agradar ao Senhor, né? Fazer as coisas que o Senhor nos manda, né? Obedecê-lo, não ouvir aqui e fazer aqui, né? Não, o Senhor nos ama, Ele quer o melhor para nós. E Daniel foi um homem muito abençoado, né? A gente tem que fazer como Daniel. Daniel fazia o quê? Ele orava 3 vezes ao dia, independente das situações, né? A gente não tem que olhar ficar com medo das circunstâncias, porque o Senhor prometeu que estaria com a gente todos os dias, independente das coisas que aconteçam. Às vezes tem dias que é difícil mesmo, mas o Senhor está conosco, o Senhor nos levanta, é assim. Então, que nós possamos ser igual Daniel, né? Ser pessoas de oração. Olá, crianças, tudo bem? Gostaram da história que acabaram de ouvir? Muito legal, né? Daniel na cova dos leões. E para saber se vocês realmente entenderam a história, eu vou fazer três perguntas. Então, vamos à primeira. Qual era o nome do personagem que dormiu com os leões? E vamos à segunda pergunta. Quantas vezes Daniel orava por dia? E vamos à terceira pergunta. Qual era o nome do rei na história? Vocês se lembram? Então, vamos lá, galerinha. Quero saber se vocês vão responder as 3 perguntas. Daqui a pouquinho eu volto. Vamos, eu te aguardo lá! Oi, crianças! Eu espero que vocês estejam bem. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem tem medo de leão? Vocês têm medo de leão? Vamos lá, canta com a gente. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Daniel era um rapaz de muita oração, orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração,
pessoal, eu voltei! E agora para saber se vocês decoraram ou lembraram de todas as respostas. Então vamos lá, vou recapitular, vou fazer a primeira pergunta. Qual era o nome do personagem que dormiu com os leões? Se você respondeu Daniel, vamos lá para a segunda pergunta. Quantas vezes Daniel orava por dia? Se você respondeu 3 vezes, parabéns! E vamos à última e terceira pergunta. Qual era o nome do rei na história? Se você respondeu Dário, parabéns! Acertou! Turminha, espero que vocês tenham gostado e até a próxima história! Tchau, tchau! Vamos orar um pouquinho, agradecer ao Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Jesus, por essa história de Daniel, Pai. Que nós possamos ser pessoas, ser crianças obedientes a Ti. Nos ensina, Pai, a orar, a buscar mais de Ti, da Tua presença, porque nós cremos no poder da oração, porque o Senhor é aquele que nunca nos abandona. Obrigada, Jesus, obrigada pelo Teu amor, obrigada pelo Teu sacrifício, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos abandona, Pai. Nos ajuda a ser como Daniel, ter um coração fiel a Ti, obediente, Pai. Nos sustenta nas Tuas mãos e nos ensina, Pai, a orar, a buscar mais de Ti, da Tua presença, Pai, porque nós sabemos que nós não podemos fazer nada se o Senhor não estiver conosco. Nos abençoa, nos ajuda, Pai, que nós possamos ser melhores todos os dias, Pai. É essa a minha oração e eu Te agradeço, Pai. Obrigado por cada um que está assistindo, Pai, essa história, Pai, nos sustenta, Pai. Desde já eu lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, crianças. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje, tá? E que Deus abençoe você. Beijo, tchau. Por isso o anjo veio, fez e nasce o leão. Não tem mais medo de ir